voltando aqui, né? Maquiavel diz o seguinte, ó: os homens tendem quase sempre a repetirem os mesmos caminhos, ou seja, geralmente, às vezes a gente até tem bons propósitos, mas a gente acaba errando do mesmo jeito. Às vezes a gente tem grandes ideais virtuosos, mas no fundo a nossa prática acaba não sendo bem assim. E quando isso é colocado dentro do âmbito da política, a política ela acaba sendo um grande jogo de aparências. Um grande jogo das coisas que aparentam ser, mas nem sempre é de fato o que é que está mostrado ali. Os discursos, as propostas, aquilo que se quer alcançar, há grandes aparências para quê? Simplesmente para se chegar ao poder. Então, a política ela acaba sendo uma grande disputa pela glória, uma grande disputa para se chegar a um estado de honra, de poder, né? E ele vai dizer que, com um certo ditado, né, é preciso subir aos montes para se conhecer as planícies. O que é que ele quer dizer com isso? Quem está de cima tem uma visão do todo. Então, o político ele conhece mais o povo do que o próprio povo, porque ele está vendo como tudo está acontecendo ali. Do mesmo modo, o povo conhece tão bem o político mais do que ele mesmo, né? E é dentro desse contexto que ele vai, de fato, nessa obra, O Príncipe, dizer como é que se deve governar. É um grande manual de governo. E ele vai dizer que o político ele sempre tem que buscar a honra, a glória e a fama. Honra, glória e fama deve ser um objetivo do político, deve ser um objetivo do príncipe, né, dentro desse contexto aí. A má fama, por exemplo, é algo que é terrível para um político. Construir uma boa fama se demora, mas ser difamado, uma notícia ruim, para ela se retirar, para se tirar, desassociar, descolar essa má fama, pode levar anos ou às vezes nunca se consegue. É como se a gente fizesse várias coisas boas, mas uma só ruim que faz, e aí a gente fica com a má fama por conta disso. Isso vai nos acompanhar por muito tempo, né? E aí, um político, além da honra e da glória, ele deve ter uma boa fama. Ele deve ter uma fama onde as pessoas olhem para ele e não enxerguem as coisas negativas, né? Que não dê ênfase a isso, né? E que no fundo o político para o povo ele deve buscar ser eficaz, né? Não importa o que ele vai fazer, se é algo bom, se é algo justo, ou se às vezes nem é tão certo assim. Mas ele tem que ser eficiente. Por quê? Porque o povo vai ver o que ele fez. E se o que ele fez foi eficiente. Então há uma grande preocupação em de alguma forma fazer com que as coisas deem certo, né? Não é apenas fazer a maldade para o povo, mas é fazer com que a coisa dê certo, né? Para quê? Porque ele vai ser julgado por esse povo. Já escutou aquele ditado: arroba, mas faz. E aí o povo acaba legitimando o roubo. Por quê? Porque ele fez, porque ele foi eficiente. Tá roubando, tá, mas é eficiente, então deixa, né? Então o que vale é a eficiência, né? No caso aqui, ele não está falando na questão, ele não se retrata bem a questão da corrupção. Mas, por exemplo, se o político ele tiver que fazer algum mal, por exemplo, ter que matar alguém. Se alguém ameaça o político, Maquiavel vai dizer que ele tem que matar não só a pessoa que o ameaça, mas também sua família e seus descendentes. Mas aí, essas mortes elas devem ter
acontecer de uma vez só. Primeiro, por quê? Porque todos os descendentes, de alguma forma, podem ameaçar o seu poder. Então, ele tem que matar logo tudo. E se alguma maldade ele for fazer, ele tem que fazer logo de uma vez só. Porque com o tempo, ela vai sendo esquecida, né? A maldade, ela é difícil de esquecer. Mas se você faz uma maldade de uma vez só e depois não faz mais, então é melhor que assim seja. Por quê? Ele diz que o bem a gente tem que ir fazendo de pouquinho aos poucos. A gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, mas a gente tem que fazer constantemente. Mas o mal a gente tem que fazer logo todo de uma vez e não constantemente. Por quê? As pessoas, elas guardam na memória aquilo, é mais fácil elas guardarem na memória aquilo de ruim que a gente faz do que o que a gente faz de bom. Então a gente tem que ter boas práticas de pouquinho, mas sempre. Porque é isso que vai ficando para o povo. Já a maldade, se a gente for fazer algo que seja ruim, mas tem que ser feita de uma vez só. Por quê? Que é para não ficar tanto na memória do povo. E daí as boas práticas que vão ser no povo, feitas aos poucos, vai apagando essa memória ruim. E essa maldade, ela não é o mal pelo mal, né? Mas é, por exemplo, se para conquistar alguma coisa, se para se chegar a algum objetivo, que se esse objetivo vai levar ele à permanência do poder, ou de alguma forma ajudar ao povo, então ele deve fazer, né? Então não tem aquilo de certo que é sempre certo ou que é sempre errado. Vai depender das circunstâncias. Vai depender das circunstâncias. Se em determinadas circunstâncias eliminar alguém para se manter no poder e porque de alguma forma esse alguém pode ameaçar o povo, levar algum perigo para o povo, então ele vai eliminar essa pessoa, né? Então não tem um certo ou um errado definitivo. Tudo vai depender das circunstâncias. Tendo isso em vista, veja que há uma desvinculação tanto da moral cristã como de uma ética universal, porque os casos vão ser sempre particular. O que é certo e errado depende do caso, depende se aquilo vai me ajudar ou não a eu ter um governo eficaz. Então não tem uma ética única, padrão, que deve ser seguida sempre, mas é o jogo das circunstâncias, é o que as circunstâncias vai me levar a fazer, certo? E aí ele vai estabelecer algumas regras. Quais regras que o político deve seguir? Primeira coisa, não existe apoio incondicional. É por isso que eu tenho que ter cuidado com os meus aliados. Sim, justamente com aqueles que estão próximos de mim é com quem eu tenho mais que ter cuidado. Por quê? Porque daqueles que são meus inimigos, daqueles que já se declararam contra mim, eu já sei o que esperar. Eu sei que pode não vir coisa boa, eu já fico logo atento. Mas eu nunca sei o que esperar daqueles que estão próximos a mim. Porque não existe apoio incondicional. Imagine que a política hoje ainda tem muito isso. Quando alguém ajuda um político, ele quer algo em troca. E quando você dá esse algo em troca, a pessoa vai querer mais. Então, se de repente um cara entra no poder e promete esse cargo político, se ele não der esse cargo, acontece muito isso, né? A pessoa vai cobrar. Ou, se ele não der, vai se voltar contra ele. E ele dando esse cargo político, a pessoa vai sempre querer mais, querer mais, querer mais. Imagine que nos dias de hoje, né, tem um político que vai visitar aí o bairro. E aí reúne as pessoas para conversar com ele. O que é que as pessoas querem em troca do apoio? Vão querer alguma coisa. Quando às vezes são as pessoas mais simples, vão querer uma cesta básica, um saco de cimento. Quando são pessoas que já têm um certo poder e influência,
vão querer cargos políticos, vão querer dinheiro em troca, e a política ela acaba sendo esse jogo, né, esse grande jogo, onde há essa troca de favores. E o político ele tem que estar atento a tudo. O político ele não pode confiar em ninguém. O político em Maquiavel é uma pessoa solitária, em certo sentido, porque ele não deve confiar nem nas pessoas que mais amam e nenhum dos seus aliados. Por quê? Porque de algum modo, talvez, essas pessoas, a única coisa que queiram é, no fundo, ter o poder que ele tem, estar no lugar de onde ele está. Então nunca se sabe quando aquele que é seu aliado pode lhe querer passar uma rasteira, né? E aí, mais uma vez, né, aquilo que a gente já tinha mencionado há pouco tempo, vem esse jogo das circunstâncias. As decisões que eu tenho que tomar tem sempre que levar tudo isso em consideração. Tem sempre que levar todas essas circunstâncias em consideração para eu tomar determinada atitude. E não tem uma ética padrão que defina em todas as situações o que é certo e errado. Certo e errado vai depender das circunstâncias, né? Bem, dentro dessas regras, uma coisa muito importante é saber prever os problemas, se antecipar aos problemas, né? Tem coisas que quando você vê, vai dar errado, tem que ter uma cautela e tomar logo as devidas medidas para não ser pego de surpresa. A gente sabe que a surpresa, o acaso está sempre presente. Citar um exemplo para ficar mais claro, né? A gente viu aí uma pandemia tomando conta do mundo inteiro. E aqui a gente sempre tem aquela coisa, acontece com todo mundo, menos com a gente. Acontece com todo mundo, menos com a gente. E quando de repente que a gente pensa que está só do outro lado do mundo, chega aqui também. E aí depois que já está um caos, é que a gente vai tomar alguma medida. É uma medida tardia. Então o político ele tem que ter essa noção de se antecipar, de prever, de ver que se alguma circunstância ou outra está saindo do controle, se antecipar e tomar logo medidas necessárias para evitar problemas. Lembrando que a gente está vendo aqui um manual de regra que o político deve observar, né? Ou todo aquele que tem na sua mão o poder, o controle de alguma coisa. É sempre um problema para um governo, ele vai dizer também, a adoção de uma nova lei. Sempre que vai tomar uma medida nova, uma lei nova. Por quê? Porque tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Geralmente, quando se toma uma nova lei, o povo fica logo olhando de lado assim, meio temeroso. Por quê? O povo já está acostumado a ser explorado. E geralmente, quando surge uma nova lei, o povo já se liga logo e pensa que é o quê? É uma nova forma de ser explorado. É algo que vai sugar mais a gente. Quando a gente vê uma notícia aqui no jornal, vai ter agora um imposto sobre alguma coisa. Então a gente vê, tá mais um imposto. Mais uma vez o povo vai se prejudicar. Então, leis polêmicas também, né, que podem ser adotadas ou não, tudo isso o povo já fica logo atento, né? Porque o político geralmente ele quer o controle e as leis geralmente vai fazer para controlar e explorar mais o povo. Então a adoção de uma nova lei geralmente ela tem repercussões negativas, né? Sobretudo quando é uma lei polêmica e tal. Então é preciso ter muito cuidado a se adotar novas leis, só fazer isso quando realmente for necessário. E aí ele tem que ter esse jeito de saber conduzir a situação. Por quê? Aí vem uma grande questão, uma grande pergunta aí muito conhecida. O governante ele deve ser amado ou temido? Ele vai dizer o seguinte, o ideal é que aconteça os dois. Que ele busque ser tanto amado como temido, respeitado. Na dúvida dos dois, é melhor ser temido do que amado, né? Mas o que nunca pode acontecer é ele ser odiado. Ele tem que buscar ser amado, ele tem que buscar ser temido. Entre os dois,
tiver de escolher, é melhor ser temido do que ser amado, mas nunca ele pode ser odiado, né? Nunca ele pode ser odiado, porque senão já era. Lembra da fama? Quando ele cria uma má fama, ou quando o povo toma raiva do governante, acabou. Lembre-se que ele tem que ser eficaz para o povo, porque o povo está a julgar, né? E aí é quando entra novamente, trazendo a questão das circunstâncias, a possibilidade de uma boa maldade, se é que a maldade pode ser boa. Se é uma decisão que a princípio pode ser má, mas que vai ter como consequência algo bom para ele ou para o povo, ele vai fazer. É o jogo das circunstâncias. E aí ele vai fazer tudo de qualquer jeito, não tem nenhum freio ético? Tem. E qual é o freio ético? Não é bem um freio ético, mas é a glória. Ele quer buscar a glória sempre. Ele quer buscar o brilho, o poder sempre. E tudo aquilo que ele for fazer, que de repente possa tirar a sua glória, a sua fama, o seu poder, o modo como as pessoas o veem, que possa provocar ódio, ele não vai fazer, né? Porque ele não pode ser odiado, ele precisa ser temido, ele precisa ser amado, ele precisa ser ter o gosto do povo, né? O povo precisa de fato acolhê-lo. E aí estão algumas regras para todo político seguir. No próximo vídeo a gente vai ver 2 conceitos rapidinhos que são fundamentais para Maquiavel, tá? Que é o de fortuna e o de